tudo bem? Eu sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. Olá, tudo bem? Esse aqui é o programa 8 e nesse programa eu vou falar sobre a matemática e a organologia e as relações entre elas, né? Eu já falei no programa 1 sobre matemática, a relação da matemática com a música. É só consultar lá no programa 1, naquele meu mapa organograma, que eu estabeleço as relações e as definições entre música e matemática. Mas eu queria citar algumas coisas aqui do meu livro, esse livro aqui, ó, Música, Cultura e Sociedade, que é um livro que eu lancei em 2012, ok? Venho divulgando esse livro já desde o programa 1. E essa primeira série aqui, tratarei mais dos assuntos desse livro, porque esse livro relaciona música com ciências em geral, a saber, né? Muito bem, mas eu queria aqui agora falar, primeiro citar alguns subitens desse capítulo, Matemática e Organologia, é o quarto capítulo desse meu livro, Música, Cultura e Sociedade. Subitens que eu vou tratar aqui é a etnomatemática, uma breve história da matemática, as invenções da álgebra, da geometria plana e analítica, né? Está tudo interrelacionado à música. E os conceitos de geometria sagrada, as invenções dos instrumentos musicais e a sexualidade. Estão todos entrelaçados, né? Eu tenho algumas citações aqui que eu separei. Gostaria de primeiramente tocar no seguinte ponto, que a matemática e a música, aliás eu já falei isso antes, né? A matemática e a música estão imbricadas em relação à rítmica musical, que forma a sua estrutura e o seu esqueleto. Parte-se de um pulso para estabelecer-se uma contagem de duração dos sons. Estão também relacionadas quanto à escala, intervalo, né, que é a melodia e a harmonia, que é a fonte da música em si, corresponde ao lugar de onde provém toda a música. Aqui a altura do som permite estabelecer um contínuo das frequências sonoras, que são em si a própria música. Aí eu cito um outro capítulo do meu livro aqui, que são os elementos da música no Ocidente, que eu explico melhor essas relações das propriedades do som. Eu queria rapidamente aqui citar um Carl Boyer na História da Matemática, quando ele coloca o seguinte: calcular no passado significou fazer conta por meio de seixos. A palavra cálculo é o diminutivo de calx, que em latim significa pedra. Em medicina, o significado literal ainda se preserva. Que é o cálculo renal, né? É uma das ironias da história, ele comentando, que o termo cálculo tenha vindo a se ligar firmemente a um ramo da matemática. No sentido mais formal, o cálculo foi moldado pelo século XVII, mas as questões das quais surgiu já tinham sido colocadas 17 séculos antes da nossa era. Papiros egípcios e tábuas cuneiformes babilônicas incluem problemas de mensuração retilínea e curvilínea, que pertence ao domínio do cálculo. Eu queria citar aqui também Marc Chemillier, da Normandia, da Universidade de Caen, na Baixa Normandia. Foi extraído da Scientific American, edição especial número 11. Musique et l'anthropologie é o nome da matéria do professor. Ele trata sobre o fazer sonoro de culturas primitivas, né, a música de culturas primitivas. Lembre que eu trato música de forma geral como fazeres sonoros humanos. Então, Marc Chemillier, voltando a Marc Chemillier, ele diz assim, neste caso específico, Chemillier desenvolveu um estudo sobre a música dos povos
dos povos, eu não sei como pronunciar isso aqui, mas é Zácara e Zandi, da África Central. Comenta ele, Chemerier. Na tradição musical erudita ocidental, assim como na China antiga, a música foi sempre associada à matemática. Nas sociedades desprovidas de escrita, de tradição oral, essa associação parece ainda mais surpreendente. Mas ressalta o Chemerier que encontrou na música dessas tribos estruturas musicais complexas, com cânones e fórmulas comparáveis a construções matemáticas intrincadas. Acredita ele que isto abriu um campo novo de estudos e pesquisas para os etnomatemáticos. Jean-Claude Martsolov, ele comenta que os chineses pensavam que a matemática não podia, por essência, representar corretamente um mundo que evoluía de modo imperceptível. Para se adaptar, eles reformavam periodicamente suas teorias do movimento dos astros, que as explicações matemáticas do universo, que as grandes civilizações da Antiguidade e da Idade Média propuseram, diferiam sensivelmente. Por exemplo, durante a dinastia Han, os chineses pensavam que a Terra era plana e conduziram cálculos baseados no Teorema de Pitágoras. Depois dessa dinastia, os astrônomos chineses abordaram um pouco as questões cosmológicas e, quando o faziam, era sempre sem matemática, à maneira daqueles que pensavam que o céu era redondo e a Terra quadrada, julgando a estrutura do universo inacessível ao entendimento humano. Os chineses elaboraram uma matemática para a astronomia fora da cosmologia, o que difere consideravelmente da visão europeia. O Biratan D'Ambrosio, que é um professor dos programas de pós-graduação em História da Ciência e da Educação Matemática da PUC, em artigo também, ele coloca o seguinte, que incas, egípcios, maias, celtas, papuas, pigmeus, indianos, chineses, japoneses, etc., todos esses povos inventaram sua própria maneira de contar e medir. E o professor Biratan nos lembra o seguinte, que no final do século XV e durante todo o século XVI, as nações europeias, sobretudo Espanha e Portugal, seguidos de Holanda, Inglaterra e França, estabeleceram colônias em quase todo o planeta. Todo mundo sabe disso, sabemos amplamente disso. Com o impulso do regime colonial, os meios locais de produção e comércio foram alinhados ao modelo europeu. Simultaneamente, as especificidades intelectuais dos povos conquistados foram, na maior parte dos casos, ignoradas e às vezes proibidas. D'Ambrosio ainda coloca, citando um professor da Universidade de Kyoto, Universidade de Ciência e Literatura de Tóquio, professor Yasu Akizuki, dizendo o seguinte: as filosofias e as religiões orientais são de natureza diferente das ocidentais, sabemos de longa data isso também. Posso então imaginar que existam diferentes modos de pensar, mesmo no campo da matemática. Não deveríamos nos limitar à aplicação direta dos métodos atualmente considerados na Europa e na América como os melhores, mas estudar de perto o ensino da matemática na Ásia, por exemplo. Tal estudo poderia se mostrar interessante e frutífero para o Ocidente e para o Oriente. O que o professor coloca aqui é uma questão que eu já coloquei lá atrás, programas anteriores, quando eu digo que se tivéssemos uma outra maneira de enxergar o mundo, de ver as coisas, e se a nossa matemática fosse outra, certamente nossa música seria outra, não seria essa aqui, certamente que não. Em relação à rítmica, que é onde tem o peso da matemática, em relação mesmo ao conceito de temperamento de escala, porque o temperamento de escala é matemático, é aritmético. Rapidamente citar Friedrich Nietzsche, que foi um dos maiores filósofos, morreu em 1900, se não me engano, logo no comecinho do século XX. O Nietzsche é um cara que influenciou muitas correntes da filosofia, do século XX, ainda influencia. Então vamos lá, o Nietzsche, na Gaia Ciência, ele coloca o seguinte, ele escreve: de onde vem o lógico? Porque veja bem, atrás da matemática se desenvolveu uma lógica. Bom, seguindo, de onde surgiu a lógica na cabeça humana? Com certeza da não lógica, cujo reino, na origem, há de ter sido descomunal.
Mas inúmeros seres que inferiam de modo diferente do que nós inferimos agora sucumbiram. Enfim, aí ele vai dissertando, eu não quero me estender muito nisso, mas ele vai discutir sobre a lógica. Se a gente fosse fazer um levantamento dentro da história da filosofia, do mundo da filosofia, encontraríamos muitos autores que dissertaram sobre essa questão da lógica, que foram buscar, né, a questão da lógica, que inclusive em Kant, né, quando ele coloca a crítica da razão pura, por trás da razão pura, a razão, a era da razão, que surge aí no século XV, que ainda nos domina, no século XVI, XVIII, as revoluções científicas, essa era da razão que ainda nos influencia, a razão, por trás da razão tem uma lógica, né? Então, o que é lógica? O que é lógica, obviamente que a lógica mais pura seria a lógica de sobrevivência, né? Obviamente que a lógica animal, né? Karl Boyer comenta, já citado antes, Papus de Alexandria, que viveu antes de Cristo, entre 350 e 290 a.C., foi o último matemático importante da antiguidade. Esse ponto aqui é importante. Depois dele, o nível da matemática no mundo ocidental decaiu sistematicamente por quase um milênio. A civilização romana foi, em geral, inóspita para com a matemática. Nos séculos XII e XIII, a Europa latina tornou-se receptiva à cultura clássica, transmitida através do grego, árabe, hebreu, sírio e outras línguas. Mas o nível da matemática na Europa medieval permaneceu muito abaixo daquele do mundo grego antigo. Então você imagina o que era a música na Idade Média ocidental, e nós sabemos o que era, e qual era o peso da matemática nessa música, né? Isso é um estudo aqui interessante. E qual o peso da matemática quando ela é ressuscitada, essa matemática pitagórica, ressuscitada e reiterada e corroborada e muito estudada pelo cartesianismo, do século XVI, né, XVII. Quais as diferenças dessas duas músicas? Eu já coloquei um pouco sobre isso. O temperamento da escala é um dos aspectos, né? O temperamento era desigual, depois passa a ser temperamento igual, que é o peso do cartesianismo, essa coisa da afinação precisa, da afinação que está registrado em número X, de Hertz e tudo mais. Tudo isso tem um peso de um conceito matemático, de um pensamento matemático que não era o mesmo anteriormente, né? Então muda tudo, não muda só a música, muda a forma de pensar, muda a sociedade, muda o mundo, muda a maneira de se enxergar o mundo, de você olhar para o céu, enfim, né? Então essa que é a questão. Eu acho que é importante observar esses aspectos. E eu queria aqui fazer rapidamente, eu teria muitos textos para ler do meu livro aqui, desse meu capítulo, mas eu quero já saltar aqui para o Michel Foucault, porque eu quero fazer agora o contraponto. A matemática é a soberana, uma teses universais, é a ciência do cosmos, a ciência do universo, segundo o pitagorismo, segundo o cartesianismo, mas eu quero colocar um contraponto aqui que Foucault coloca em sua obra Arqueologia do Saber, que é da década de 60, se não me engano, essa obra. Ele coloca o seguinte: Foucault é reconhecido como um estruturalista ou mesmo pós-estruturalista. Como já comentamos, dedicou-se ao estudo das epistemologias. A episteme, no seu pensamento, é o paradigma geral segundo o qual se estruturam em uma determinada época os múltiplos saberes científicos, que por esta razão compartilham a despeito de suas especificidades e diferentes objetos, determinadas formas ou características gerais. O surgimento de uma nova episteme estabelece uma drástica ruptura epistemológica que abole a totalidade dos métodos e pressupostos cognitivos anteriores, o que implica uma concepção fragmentária e não evolucionista da história da ciência. Mas o Foucault, ele vai questionar o seguinte: a matemática é a única prática discursiva que transpôs de uma só vez o limiar da positividade, o limiar da epistemologização, o da cientificidade e o da formalização. A matemática foi seguramente modelo para a maioria dos discursos científicos em seu esforço para alcançar o rigor formal e a demonstratividade. Então trata-se de saber, aí que tal? Trata-se de saber como um conceito carregado ainda de metáforas ou de conteúdos imaginários se purificou
e pôde assumir estatuto e função do conceito científico, porque ela foi âncora de todas as ciências que surgiram nos últimos 500 anos, né? Ela que é a base, porque fundadas no cartesianismo, que você tem que ter certidão, certificado, tudo tem que ser devidamente provado, rigorosamente provado. Então, continua Foucault, de saber como uma região de experiência já demarcada, já parcialmente articulada, mas ainda atravessada por utilizações práticas, imediatas ou valorizações afetivas, pode se constituir em um domínio científico. De saber de modo mais geral como uma ciência se estabeleceu acima e contra um nível pré-científico que ao mesmo tempo a preparava e resistia a seu avanço. Como pôde transpor os obstáculos e as limitações que ainda se opunham a ela. Agora eu queria passar, porque eu tenho muita coisa para falar da matemática, queria falar sobre a organologia. Por que a organologia se relaciona com a matemática? Então a questão aqui é a seguinte. Abraham Moles, que eu já citei ele em outros programas, engenheiro acústico, físico e filósofo, foi professor de Sociologia e Psicologia da Universidade de Estrasburgo e San Diego. Ele nos lembra que um dos mais antigos domínios da invenção é o do instrumento de música. Cita o musicólogo Kurt Sachs, que foi um dos fundadores da moderna organologia. E aí, o que é a organologia? Só para a gente definir aqui. Segundo o dicionário Groove de Música, que é o dicionário mais importante da história, ele começou a ser escrito no século XIX, ele está aí até hoje, são mais de 30 volumes, ele vai sendo acrescentado a cada período. Nesse dicionário ele diz o seguinte: a organologia é o estudo descritivo e analítico dos instrumentos musicais. O termo foi introduzido por Bessarabov em 1941, para distinguir entre os aspectos científicos e o de engenharia dos instrumentos e o estudo mais amplo da música. Mas foi Erich von Hornbostel, que eu já citei, e o Kurt Sachs, que haviam em 1914 proposto uma organização sistemática dos instrumentos musicais classificados de acordo com suas características sonoras. Então, e aí tem uma série de citações aqui que eu faço aqui adiante, inclusive eu replico aqui a organização dos instrumentos musicais, os cordofones, aerofones e etc., membranofones, né? Todos eles se distribuem, tem toda uma organização, né, que foi criada por esses musicólogos todos já que eu citei e outros tantos que estão aqui, né? Mas essa história é bem mais antiga, como eu comento aqui, pois imaginar quando os humanos começaram a construir instrumentos musicais é algo que se perde nos tempos. Já mencionamos aqui em outros capítulos achados arqueológicos e supostos instrumentos musicais datados de 50 mil anos e certos artefatos que podem datar de 200 mil anos. Enfim, são muitas questões, né? E outras citações eu poderia colocar, talvez a última aqui, da História Universal da Música, de Roland Descandé, quando ele coloca a hegemonia ocidental. Se quisermos descobrir a riqueza das músicas extra-europeias, deveremos lutar contra uma atitude própria de nossa cultura, a de aplicar nossos sistemas de referência a tudo o que observamos, não sendo mais grave falar uma língua estrangeira pensando na sua, mas estudar os gestos de um homem sem conhecer seu pensamento. Todas as tentativas de notação, de adaptação, de integração ao nosso sistema das músicas da Ásia ou da África decorrem de um exotismo superficial. Essas músicas são irredutíveis às categorias da nossa cultura musical, estando profundamente arraigadas num pensamento estranho ao nosso. Bem, enfim, eu teria muitas outras citações, mas eu vou ficar por aqui e espero que a gente continue no próximo programa, ok? Se inscreva no canal e vamos seguir acompanhando aqui, tá bom? Tudo de bom, então. Obrigado pela atenção. Até mais.